TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h06, 2h06. Muito boa tarde para você. Estamos de volta com Esportes em Desfile na segunda parte do programa. Direto aqui da Expo Vale 2012, no estúdio da Rádio Independente, montado na Expo Vale. Em nome de Prata, Lojas Prata, sua vida nos inspira. Lojas Prata apresenta coleção Moda Praia 2013, bolsa feminina de praia só R$ 59,90, regata feminina R$ 19,90. Lojas Prata sempre tem o seu estilo. NET, assine agora a NET e acompanhe as emoções do Futebol 2012. Ligue 10-621. NET, o mundo é dos NETs. Roque Tratores, concessionária Budni, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, ao lado da Construshore. Telefone 3748-0597. Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em Lajeado na BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Está comigo aqui no estúdio da Rádio Independente na Expo Vale, Ricardo Sander. E vamos juntos até as 2h30 da tarde. Você pode participar aqui pelo nosso torpedo, 9978-7885. Falamos bastante, Ricardo, na primeira parte do programa sobre a contratação do Luiz Felipe Scolari ou a renovação com o técnico Luxemburgo do lado gremista. E o Internacional espera pelo Abel Braga, que não acertou com o Fluminense, né? E é curiosa a manifestação dele logo após o título. Talvez na euforia da conquista, na vibração com o torcedor, ele disse que ficaria no Fluminense. E aí, um pouco depois, já se veio a notícia de que Abel Braga não deve ficar, ou que pelo menos tem a chance, e ele não descarta a possibilidade de voltar ao Internacional, onde foi muito vencedor, principalmente na sua passagem lá de 2006. Depois ele retornou, já teve passagem antes também, mas ele tem uma identificação. E a família dele gosta muito de Porto Alegre. Então tem esse lado também que pesa. A gente sabe que pesa, para o jogador pesa, para o treinador também. Se a família quer uma coisa e se o Inter oferecer melhores condições, a gente sabe que no Fluminense, e é até estranho, Moisés, como o Fluminense fica campeão, ficou campeão em 2010 e o Muricy reclamava da estrutura que tinha o Fluminense, as dependências, queria mais campos de trabalho e não aconteceu, e o Muricy logo depois foi embora. Em meio a Libertadores, e aí acabou sumindo o Santos e foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Mas o Abel assume o Fluminense depois e em 2012 é novamente campeão brasileiro com o Fluminense. Até um pouco de entender como isso acontece por lá. Agora, o Fluminense não pagando de repente ou não dando uma condição com que o Abel fique, porque a exemplo do Luxemburgo, ele já disse que quer permanecer, ele gosta do Fluminense e quer permanecer. Só que tem que ver se o Fluminense também vai dar essa condição e uma proposta melhor, pelo menos, do que o Internacional possa oferecer. Agora, que se ele voltasse para o Inter seria um grande nome, não tenho dúvida. Pois é, o Abel, ele fala que quer ficar no Fluminense, mas ele não descarta em momento nenhum treinar o Inter. O Luxemburgo fala que quer continuar no Grêmio, não quer aumento no time do Grêmio, mas ele não descarta nenhum clube também. Por mais que ele não entre no assunto, ele é um treinador que está no mercado, porque os dois não têm os seus contratos renovados, nem Abel, nem o técnico Luxemburgo. Parece, Ricardo, que entra uma questão familiar na intenção do Abel renovar ou não com o Fluminense. A família do Abel Braga gostaria de retornar para Porto Alegre. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também, porque ele é um cara que está com a vida feita, né? O Abel está com a vida feita. Principalmente nos últimos anos. Ele sempre foi um técnico renomado, mas ele conquistava títulos lá no Rio, tinha boas posições em campeonatos, mas conquistar brasileiro, acho que foi o primeiro agora, né? Com o Fluminense. Brasileiro, sim. Ele tinha Libertadores, tinha Mundial com o Inter. Ele foi vice com o Inter, eu acho, quando o Inter perdeu para o Bahia, afinal. Em 88. É. Bom, mas foi vice, não era título, né? Isso. Ano passado, então, acho que ele foi vice também, né? O Fluminense foi vice ano passado, né? Pois 2010 campeão, ano passado o Fluminense foi vice, né? Foi vice ano passado. Foi o melhor time do segundo turno, por exemplo. Mas ele não tinha títulos e agora ele está tendo títulos, né? Então é um técnico que é dos melhores agora em relação ao que tem no mercado brasileiro. Ele estaria melhor cotado que o próprio Filipão, que tem nome, é um baita treinador, foi campeão invicto com a seleção brasileira, foi pentacampeão mundial, é um outro título, é uma outra expressão, mas que apesar de ter ganho a Copa do Brasil esse ano, levou o Palmeiras
praticamente ao rebaixamento, porque ele largou, o Palmeiras já estava lá na zona da degola e o Kleina tentou fazer uma mudança estratégica lá, até deu resultado no primeiro momento, mas depois não surtiu mais efeito. Então, eu acho que é um dos melhores nomes e por isso que os treinadores se dão o luxo de ficar analisando propostas, fazer o charminho ali para tentar pegar um salário melhor. O Luxemburgo tinha dito que não precisaria de mais dinheiro para renovar, para ficar no Grêmio. Só para corrigir minha informação, ano passado o Vasco foi o vice, o Fluminense foi terceiro, o Inter foi quarto. O Vasco foi o vice, muito bem. Vasco vice. Que começou com o Ricardo Gomes, depois assumiu o Cristóvão. Isso. Que chegou até esse ano. Agora o Ricardo Gomes, falando em treinador, é um que deve estar retornando para o Vasco da Gama, né? Ele está tentando acertar, mas até agora não acertou, por exemplo, né? Está bem encaminhado. Mas o Abel é um nome do momento, assim como o próprio Muricy acho que continua bem no mercado, o Luxemburgo está bem, o Cuca está bem, o Mano está mais ou menos na seleção brasileira, o Tite está em altíssima com o Corinthians. O Mano mais ou menos, tu acha? Péssimo, tu acha? Não, eu não acho que é mais ou menos, mas eu acho que a todo momento se fala que ele vai cair, né? Pois é, por isso mais ou menos, ele daí está na volta pro seleção mercado, ainda, né? Se ganhar uma Copa das Confederações, se ele durar até lá, eu acho que vai, porque os amistosos não devem derrubar o Mano. Se ele já ficou depois de uma Copa América, se já ficou depois de derrotas para a Argentina, como aconteceram aquela 4-3 lá, que o Messi estraçalhou com o Brasil, eu acho que até a Copa das Confederações ele fica. Então, ficando e vencendo, eu acho que ele tem tudo para permanecer aí no comando do Brasil para a Copa de 2014. Por isso, mais ou menos, né? É uma situação dos treinadores aí que está bem definida agora no Brasil. O Ronaldo Nazário até está em Porto Alegre e deve ter terminado já, estava concedendo uma entrevista coletiva e foi questionado muito duramente, fortemente em relação ao Mano Menezes, porque é amigo pessoal dele, já trabalhou com o Mano Menezes quando o Mano era treinador do Corinthians, ele jogador, e daí ele foi perguntado se o trabalho está satisfatório e se ele acha que essa pressão é normal e se o Mano Menezes chega até a Copa do Mundo do Brasil. E daí o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele falou, e qual é o treinador que não sofreu pressão antes da Copa do Mundo, né? Isso também é uma verdade. E a pressão no Brasil ela é muito forte, é sempre pelo título, né? A gente espera sempre o caneco, né? A diferença é que em outras vezes tinha uma eliminatória que o Brasil estava disputando e não indo bem na eliminatória. Eu me lembro que na conquista do Penta, a eliminatória anterior, o Brasil estava muito mal e era o Luxemburgo até o treinador. A gente está falando de dois nomes agora que podem assumir tanto o Grêmio quanto o Inter, eles são cotados para os dois times. E o Luxemburgo era o treinador, o Brasil estava mal. O Filipão assumiu nas rodadas finais das eliminatórias e levou o Brasil para a Copa do Mundo, depois venceu todas as 7 partidas lá no Japão e na Coreia e conquistou o pentacampeonato. Mas não estava fácil a situação do Brasil e o Filipão aceitou o desafio. Agora não tem as eliminatórias, que é uma pressão sempre. É isso que eu falei. Eu acho que passando aí pela Copa América, como já passou o Mano Menezes, acho que foi um teste forte. Se não ganhar a Copa das Confederações no ano que vem, até porque já vai ser uma disputa aqui no Brasil, aí não tenho dúvida que ele cai. Mas vencendo, é difícil de tirar o cara. Tu acha que só o título salva ele? Eu acho que só o título. Se chegar na final, por exemplo. Olha, eu acho muito difícil. E perder a final, tu acha que só porque vai ter mais um ano pela frente. Não é pouco tempo. Não é uma eternidade, mas também não é tão pouco tempo assim para se trabalhar. Então os dirigentes vão aguentar a pressão da torcida, porque o Brasil não vencendo vai ter uma pressão. Não adianta, por mais que a Copa das Confederações não é um título tão importante, mas vai ser a única disputa que o Brasil vai disputar até a Copa do Mundo. Diferente das seleções que estão se preparando e jogando não amistosos, como o Brasil está jogando, e muitas vezes contra adversários fracos, né? O Laércio aqui de São Bento, ele está participando via torpedo, 9978-7885. Será que o Roth vem para o Inter? Era só o que faltava. Pois é. O Marcelo trouxe essa informação ontem, né? O Roth pode ser o treinador do Internacional. Alguns dirigentes teriam se reunido com ele ontem em Caxias do Sul. É um nome que a gente não havia comentado até. Então acho que ele não está em uma condição essa tão seria boa, a maior né? furada da história, né, Ricardo? Eu acho que o Roth ele é bom para ser o incendiário, né? O time está sendo rebaixado, né? Para ser rebaixado, não para ser um incendiário, justamente por contrário, para apagar o fogo. Ele fez isso no Inter, já fez isso no Grêmio, fez isso em outras equipes, se eu não me engano, no Palmeiras também, quando ele passou por lá. Enfim, é um treinador que, para começar um trabalho, eu não sei se seria a pessoa certa. O Inter tem um elenco, Moisés, e as pessoas todas veem isso.
um dos times que teria o melhor elenco, um dos clubes que teria o melhor elenco do futebol brasileiro. Não era para estar na posição que está na tabela de classificação, agora o 8º, né? Então o Inter pelo menos tinha que estar ali na 3ª ou na 4ª posição, entrando numa Libertadores. E a gente vê claramente que falta comando, apesar de ter dificuldades, de cartões, de seleções jogadores sendo convocados para seleções, como é o caso do Forlan, do Guiazul, do Damião. Há tempo atrás aí também com o menino Oscar, que o Inter não poderia ter se desfeito, na minha opinião, faz como o São Paulo fez com o Lucas, mas não vende o Oscar. O Inter abdicou desse jogador e aí também foi um problema. Então tem que trazer um treinador que chegue para comandar o vestiário. Eu acho, apesar de o Dunga não ter sido um técnico de clube de futebol ainda que não seja uma seleção, não ter experiência como clube mesmo, eu acho que era um melhor nome do que o Celso Roth. E só para não deixar passar em branco, ontem o Gilmar, se não me engano era Gilmar, o ouvinte, ligava, e vocês já estavam aqui fazendo o programa, eu lá embaixo atendi a ligação dele, dizendo que o técnico do Grêmio para a próxima temporada será o Renato Portaluppi, que o Fábio Koff já teria tido inclusive uma reunião com ele, comido um churrasco na casa do Renato, e eles também, obviamente, têm uma afinidade. Então, para passar também essa informação é de que o ouvinte que nos ligou ontem aqui de Lajeado, passando esse recado. Pois é, eu descarto completamente o Renato nesse momento. Desde que saiu do Grêmio, ele não treinou mais ninguém, né? Não, e por mais que ele tenha feito campanha com o Fábio Koff, ele fez campanha para o Fábio Koff como presidente, em Porto Alegre. Ele veio até Porto Alegre, fez campanha, participou de eventos importantes em Porto Alegre, mas nesse momento eu descarto o Renato. Eu acho que ele é um treinador que está fora de cogitação. A não ser que, se não acertar o Luxemburgo e o Filipão já esteja, de fato, acertado com outro time brasileiro, daí eu acho que ele é uma alternativa. Mas ainda acho que fica um pouco atrás. Acho que o Cuca, por exemplo, estaria na frente, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora, Ricardo, em relação a 2011. O Celso Roth, ele tem um prestígio interessante com a atual direção do Inter. Porque o Celso Roth perdeu o Mundial para o Mazembe, ele não chegou nem na final. E o Internacional tinha como homens fortes do clube o Luigi e também o Fernando Carvalho. E mesmo com a derrota vexatória no Mundial de Clubes, o Celso Roth foi mantido. Ele continuou como treinador do Internacional. Então a gente não pode descartar daqui a pouco de o Roth ser o treinador do Internacional. O que eu acho que seria muito ruim. Eu acho que o Internacional começaria muito mal o ano. O Roth, Ricardo, ele não tem simpatia nenhuma junto com o torcedor. Nem do Inter, nem do Grêmio. Nem do Grêmio. Então daqui a pouco tu começa o ano, né? Eu acho que a rejeição em relação ao Roth já foi maior. Já foi maior porque se falava, quando se anunciava o Roth de um lado, o torcedor do outro lado flauteava o que estava contratando. Se ele viesse para o Inter, o gremista iria flautear. Se fosse o contrário, também. Então sempre houve essa troca aí de corneta entre os torcedores, porque o Celso Roth, afinal de contas, nunca foi um grande treinador e tem fama de ser retranqueiro. Mas ele, quer queira, quer não, assumiu no final da competição, e para mim a fase mais difícil quem passou foi o Fossati, naquela Libertadores de 2010, quando o Inter passou pelo Estudiantes, aquele foi o jogo decisivo, pegou um São Paulo, é verdade, passou pelo São Paulo com o Celso Roth, mas depois veio o Chivas, que já não era tão forte. Ele tem méritos, tem, mas depois perdeu para o Mazembe, né? Mas ele tem essa conquista, ninguém pode tirar do Celso Roth. E com o Grêmio, ele já buscou, ele fez aquela campanha de 2008 que levou o Grêmio à 2ª colocação do Brasileiro, sendo grande parte do campeonato líder. Então, já tem, acho que não tanta rejeição, mas ainda está longe de ser um dos nomes preferidos. O Laércio aqui está falando que se o Celso Roth for o treinador do Internacional, o Colorado vai para a 2ª divisão. Acho que não, né, Laércio? Daí eu acho que não. O Roth é um treinador que não cai, né? Justamente, esse é o lado bom dele. Ele não cai. Eu acho tanto que o Cruzeiro estava muito mal, né? O Cruzeiro estava muito mal das pernas, contratou o Celso Roth, contratou muitos outros jogadores, é verdade, mas eu acho que a tônica lá deve ter sido, olha, não queremos ser rebaixados. Tanto é que o Celso Roth continua com o time até o final do campeonato e está lá embaixo agora. Estava até o domingo aí meio que ameaçado de ir para o rebaixamento. Conquistou a vitória, foi a 46 pontos e agora não corre mais risco. Mas pelo menos esse papel mais uma vez ele fez. E o Cruzeiro não vinha bem, repito.